Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Pontes e vim aqui mostrar um pouco do processo civil. Escolhi um tema que é reiteradamente cobrado em concurso público e que alguns alunos ainda têm uma certa dificuldade, que se chama execução. Então, peguei dicas que, através dessas dicas que vai ser dado aqui, vai ser fácil a gente marcar a questão e saber onde está certo, onde está errado. Até porque o processo civil existe uma sistemática e eu sou uma apreciadora dessa matéria. Vamos lá? Primeiro, tipos de execução. Ela pode ser judicial e extrajudicial. Lembrando, extrajudicial, ela tem que ser definitiva. O que é que eu estou dizendo com isso? Que quando a execução ela é judicial, aceita a forma de provisória. O que é execução provisória? É aquela que o recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo. Lembrando que o exequente arca com qualquer ônus quando requer a execução provisória de danos o que o executado sofreu com aquela medida. A regra da execução é responsabilidade patrimonial, ou seja, o executado apenas vai responder com os bens passíveis de ser penhorado, porque existe também a impenhorabilidade dos bens, com exceção de alimentos. Inclusive, recentemente, o STJ deu uma decisão sobre isso. Quem é que nunca viu um mandado de uma tutela para que se cumpra uma obrigação de fazer? Naquele mandado existe assim: caso não cumpre, o réu responderá pelo artigo 330 do Código Penal. O STJ acabou de dizer que aquilo não deva existir, porque nem a ameaça e nem a decretação de prisão em área civil é passível, apenas em caso de alimentos. Ou seja, se não for alimentos, o executado só responde com o seu patrimônio. E é qualquer patrimônio? Não. Tem que ser o patrimônio passível de penhora, porque existem bens que são impenhoráveis, ainda que seja possível, mas a lei diz que é impenhorável. O título, se for uma execução judicial, o título hoje, como é que é feito? Ele é feito dentro nos próprios autos. Então, é uma sistemática que o credor tem que receber aquele crédito. Então, antigamente, anterior a 2006, era um processo autônomo, se entrava por dependência, pedia ao juiz para citar o executado. Hoje a sistemática é diferente. É nos próprios autos que o exequente vai lá e pede: doutor, eu quero que faça cumprir a sentença que eu ganhei em cima daquele executado. Lembrando que, claro, que a execução contra a fazenda pública ainda existe a sistemática do artigo 730, ou seja, citação. Tem que haver a citação se é execução contra a fazenda pública. Fora execução contra a fazenda pública de quantia certa, porque a obrigação de fazer e não fazer não existe mais diferença. Os títulos judiciais estão no artigo 475J e extrajudicial no 585. Lembrando que existe uma previsão na Constituição Federal de título executivo. Cuidado, concurso adora colocar que as decisões do tribunais de contas gera título executivo. Gera, porém, é extrajudicial. Quando uma organização de concurso pede, em questão desse título, só quer que você saiba que é extrajudicial. Então, quando vem pedindo, começa assim assertiva.
a previsão de títulos judiciais de execução, tá certo? Não, porque a previsão da Constituição é título executivo, mas é título executivo extrajudicial e não judicial. Quando cobra, quer só que o candidato saiba que há uma diferença entre título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Primeiro, para que haja uma execução, o título ele tem que ser o quê? Certo, líquido e exigível. Várias provas de concurso, inclusive de níveis até mais elevado, seja juiz, promotor, procurador, cobrou especificamente o conceito. Mas o que é a palavra exigível? O que é a palavra exigível? A obrigação estar vencida. E o que é a palavra certa? Que é a certeza, previsão da obrigação descrita. E liquidez, gente, é só o valor. Por isso existe aquela liquidação. Quando se fala em liquidar a sentença, é fazer o quê? Apurar apenas o quanto que o executado deve ao exequente. Se a execução é extrajudicial, ela tem que estar líquida. O devedor participa do instrumento que gerou aquele título executivo extrajudicial. Liquidação. A liquidação hoje é simplesmente um procedimento a mais dentro do processo. Não se inicia de ofício. Tem que ser a requerimento. Os tipos de liquidação são por artigo, quando tem a necessidade de fatos novos, por arbitramento. Sentença assim determina convenção entre as partes ou a própria natureza do objeto. E a que é mais comum, que é por cálculo. Por que é necessário haver a liquidação? Gente, porque uma das formas de impugnar aquela execução ou embargar, se for uma extrajudicial, é apresentado o excesso de execução. E o executado só vai saber que houve excesso de execução se o exequente provar como foi que chegou aquele valor, por que chegou a um determinado valor. É exato, se for os juros que ele colocou, se foi juros simples ou juros compostos, a correção monetária que ele aplicou ali. E desta forma o executado consegue fazer a sua defesa alegando excesso de execução. A liquidação vem pegadinha de concurso, ela pode ser requerida, ainda que o recurso tenha sido recebido nos seus dois efeitos. Então, vem lá a questão. A liquidação é um procedimento a mais no processo, porém, ela não pode ser requerida quando houver a imposição de um recurso que é recebido no seu efeito suspensivo. Está errado, a liquidação ela pode ser requerida, ainda que haja recurso e ainda que esse recurso tenha um efeito suspensivo. Vamos falar um pouquinho da pré-executividade. Bem, a pré-executividade hoje não tem tanto mais razão. Desde que houve a mudança na execução em 2006, que houve a mudança, que era que antes o executado teria que garantir o juízo para poder embargar, aquela situação toda, onde tinha matéria que era para ser vista de ofício ali pelo juiz, era uma prova já pré-constituída, não cabia nem o juiz citar o executado, quanto mais aceitar aquela execução. Aí veio o que a doutrina começou a chamar de pré-executividade. Alguns autores chamam de objeção de pré-executividade e outros chamam de exceção de pré-executividade. Escolha a nomenclatura que vocês queiram aí. Porém, a exceção de pré-executividade, o executado, ele não precisa garantir o juízo. Ele pode simplesmente dizer, doutor, aquela execução não tem fundamento.
O senhor não era nem para ter aceito isso, extingue essa execução. Ou seja, é uma coisa tão gritante que o juiz era para ter visto de imediato. Vamos lá num exemplo. Seguro. Seguro de veículos de auto é diferente do seguro de vida. Pega lá teu código. Seguro de vida é sim título executivo. Porém, o seguro de auto não é. Imagine que você tenha um seguro de auto. Houve uma colisão no seu carro. Quem deu causa foi você. Ok, você entra com processo de execução em cima daquela pessoa que bateu em você. E o juiz acata essa execução, manda citar. Pode? Não. Por quê? Porque seguro de auto não é título executivo. E se ele fizer isso, o que é que cabe? Cabia a exceção de pré-executividade. Mas hoje, com a sistemática que mudou, que ao executado não cabe mais para embargar aquela execução, garantir o juízo, então a pré-executividade ela deixou de ter tanto valor depois da mudança. Lembrando que a pré-executividade também é aceita contra a Fazenda Pública, que é a súmula 393 do STJ. Então, é possível em material que se verifique de logo, é aquela coisa gritante, é a mesma sistemática do mandado de segurança, do habeas corpus, são matéria, as provas têm que estar lá de cara vista pelo juiz. Não admite dilação probatória, inclusive contra a Fazenda Pública ela é aceita. Súmula 393 do STJ diz que aceita a exceção de pré-executividade. Vamos falar um pouquinho agora do cumprimento de sentença. Ok? Cumprimento de sentença, eu sei que é título judicial, porque já houve um debate lá embaixo de um processo e você vai fazer agora o quê? Você vai fazer valer o seu direito, porque na realidade, se você entra com ação, ganha, tem uma sentença e você não executa porque você deixou para lá o seu crédito, mas nada, para que surgiu um processo? Para que tanta briga se você não vai atrás do seu próprio bem que você tanto quis? Então, cumprimento de sentença, primeiro, é a requerimento do exequente. O juiz deu uma sentença, transitou em julgado, bem, vai aguardar um pouco da vara. Após aquele prazo de 6 meses, vai arquivar. E o arquivamento é definitivo? Não, o exequente vai lá e diz, olha, doutor, eu quero requerer a execução dessa sentença, que se chama hoje o quê? Cumprimento de sentença. O devedor terá 15 dias para efetuar o pagamento. Então, no cumprimento de sentença, saiu a sentença, transitou em julgado, o devedor, o executado, ele tem 15 dias para efetuar o pagamento. E o que é que vem dizendo a jurisprudência? Essa intimação é para o advogado. Então, hoje, pela sistemática que está, é bom colocar na procuração que houver uma condenação judicial, que a intimação, como é para o advogado, qualquer meio de comunicação que o advogado possa comunicar a seu cliente que a sentença saiu, que ele tem esse prazo para cumprir, porque o prazo vai correr da intimação, da publicação do advogado. Bem, o STJ agora em 2013... ainda que não tenha havido pedido do exequente, incide os 10% se for feito o pagamento extemporâneo. Sabe qual foi essa decisão? Qual que foi esse posicionamento do STJ? Foi uma situação interessante. O executado tem 15 dias para efetuar o pagamento. Passou. O exequente não pediu a execução. Aí o executado, passado esse prazo de 15 dias, não me lembro como foi o prazo no julgamento daquela situação, vamos supor que ele efetuou esse pagamento 30 dias depois. Porém, ele pagou espontâneo. O exequente não foi lá, não pediu para expropriar bem dele, ele não foi intimado, ele não fez nada. Aí houve uma briga. Na primeira instância, na segunda, e o STJ deu um posicionamento a esse respeito. Ainda que
o exequente tenha se mantido inerte, mas se o executado efetuou o pagamento fora do prazo, incide a multa de quê? Do 475J, que é a multa de 10%, caso o executado não pague dentro daquele prazo. Então, fica a dica aí. Esse 10% é matéria que o juiz tem que aplicar, ainda que o exequente não peça e ainda que o exequente não tenha tomado nenhuma medida executiva. Basta só que o devedor, o executado, efetue o pagamento da sentença fora do prazo de 15 dias. Formas de matéria de defesa. Título judicial se chama impugnação, porque nos próprios autos. E se essa impugnação, como é? Gente, não houve lá debate numa ação ordinária, o autor entrou com ação, o réu contestou, espaço saneador, audiência de instrução, coleta de provas. Olha aí o princípio da ampla defesa e do contraditório sendo bastante observado. Então, na impugnação, a matéria tem que ser o quê? Restrita, não pode ser ampla, até porque não é a primeira vez que eles estão se degladiando ali na justiça. Aquela matéria já se conhece, o autor já conhece o réu, já foi debatido as certas situações. Então, a matéria é limitada. Duas alegações anteriores à execução que o executado pode alegar, que é a querela notáveis, que é a citação que não foi válida, e a outra é coisa julgada inconstitucional. Então, caso ele queira alegar na sua impugnação fatos desse que foi anterior à execução, ele pode. Quais são as hipóteses? A citação que não foi válida, gerando até a nulidade e, inclusive, a essa querela notáveis não está sujeita àquele prazo da ação rescisória, porque a citação válida é um pressuposto de existência. Se a citação não ocorreu, então atingiu a própria existência. Então, ele nunca existiu. Por isso é possível. E quando o STF se declara a inconstitucionalidade, pelo próprio efeito que tem do ex tunc. Excesso de execução. Só será observado pelo juiz quando demonstrado no cálculo. Então, veja lá, se o executado alega que o exequente errou ali no cálculo, colocou um valor a mais do que seria no valor da execução e não demonstra o executado qual cálculo correto, é caso de o juiz liminarmente não aceitar essa impugnação, porque ele tem que dizer o valor correto e apresentar a sua tabela. Vamos agora falar o que é cobrado no concurso também, é a danada função do oficial de justiça. Depois da mudança, além do oficial de justiça penhorar hoje, ele também avalia o bem, mas sempre não. Se ele não tem condições, ele alega que não tem e o juiz vai nomear perito. Porque, feita a penhora, será intimado na pessoa do advogado para apresentar defesa no prazo de 15 dias. Então, hoje o oficial de justiça, depois da mudança, que já vem sendo debatida aí, todo mundo já é de conhecimento, ele, além de penhorar, ele faz avaliação. E se ele não quiser, ele não tem condições de avaliar, aí ele diz ao juiz que não pode, aí sim o juiz nomeia uma outra pessoa para fazer a avaliação. Até porque o prazo do executado começa da intimação dessa penhora. Agora, efeito e competência. Gente, a impugnação, embargos à execução, a brincadeira do concurso é saber que não gera aquele efeito automático suspensivo.
da sistemática anterior a 2006. Então, não basta só o executado apresentar a sua impugnação, os seus embargos, para que aquela execução fique suspensa. Não, ele não tem um efeito automático suspensivo. Então, e dessa decisão em execução tem que sempre lembrar que cabe agravo de instrumento. Até tem lógica. Porque o agravo de instrumento é naquela situação de dano, de perigo, quanto os efeitos da sentença. Olha aí o dano do executado. Imagine um executado receber uma construção do juiz no seu patrimônio, que não vai causar um dano a ele. Por isso, dessa decisão, cabe o agravo de instrumento. Hoje, a competência para requerer a sentença seja executada tem 3 possibilidades. Se a ação for julgada, claro, em primeiro grau, sem ser ação originária. O juiz que julgou, bens do devedor e o domicílio do executado. Então, hoje o exequente tem essa competência na execução itinerante. O juiz que deu a sentença do primeiro grau, o local onde estão os bens ou o próprio domicílio do devedor, que é a regra geral do processo civil. Vamos falar agora um pouquinho da execução extrajudicial, diferente da judicial, como a gente vai ver agora. O executado, ele é citado para, em 3 dias, pagar. Opa! Execução extrajudicial, ele é citado, gente. Tá lembrado que é a primeira vez que a pessoa chega na justiça apresentando, imagine um cheque. Não é um título executivo extrajudicial? Ora, um cheque. A primeira vez que eu chego lá, claro que tem que dar a oportunidade do executado se defender. E a matéria dele aqui não é limitada, igual à impugnação. Aqui a matéria dele é ampla. Ele está inovando, ele está chegando agora, ele está conhecendo. Que danado o exequente está me cobrando ali? Que danado de título é esse? Da onde veio isso? Não sou eu ou sou eu? Por isso, dentro de uma execução extrajudicial, a matéria ela é ampla de defesa. E, na realidade, o executado ele é citado. Na impugnação, a intimação é para o advogado. Num prazo de 3 dias, efetuar o pagamento e 15 dias para embargar. Tem que ter a memória de cálculo, tá lembrado porque tem que ter? Porque ao executado, ele pode alegar excesso de execução. E como é que ele vai alegar excesso de execução se eu não sei qual juros que você colocou, qual foi a correção monetária e desde quando você está corrigindo aquela situação? Porque todo mundo sabe que pode retroagir a data da citação, a depender da situação, da data do evento, do ato ilícito, e os danos morais é do seu arbitramento. Olha aí a confusão de saber a correção monetária. E essa é uma matéria alegada também, tanto na judicial como na extrajudicial, o excesso de execução. Quando ingressada, pode o exequente pedir hoje certidão, para evitar que o executado desfaça do seu bem e a pessoa que está comprando de boa fé acha que aquele bem está desimpedido. Então, essa certidão serve para afastar os terceiros de boa fé. Pega a certidão, vai lá no Detran, diz que fulaninho está sendo executado. E essa pessoa que fizer essa certidão do exequente ou advogado, ele tem 10 dias para comunicar que fez o registro, sob pena de responder por perdas e danos. Como a gente sabe, a forma hoje de apresentar embargos à execução não tem mais necessidade de garantir o juízo. Então, pegadinha de prova, o executado, ele tem um prazo de 3 dias para pagar, bem bonito, ó, 15 dias para efetuar sua defesa e quando ele efetuar os embargos, ele tem que garantir o juízo para apresentar os embargos à execução, não há mais necessidade de garantir o juízo. Agora,
se o executado tem interesse de pedir a suspensão daquela execução, ele tem que tomar várias medidas. Além de embargar, ele tem que garantir o juízo. E é só isso? Não. Ele tem que requerer. E é só isso? É não. Ele tem que alegar dano. Que aquela situação ali vai lhe causar um dano. O perigo da demora, do direito, o dano próprio daquela situação. E o exequente, mesmo assim, quando o executado pede a suspensão da execução, pode oferecer o quê? Caução. Se o exequente, ele pode oferecer caução. Aí, se ele oferece caução, afasta a suspensão, continua o processo de execução. E se o executado não apresentar cálculo ou apresentar o cálculo e não dizer o valor correto, é causa de quê? Liminarmente não ser conhecidos seus embargos. E aí, lembra o executado quando ele recebe uma execução extrajudicial? Vamos relembrar. Ele pode, em 3 dias, efetuar o pagamento e 15 dias para embargar. Ora, e se ele efetuar o pagamento em 15 dias? Ele tem um benefício, único e exclusivamente redução dos honorários para metade. Então, se o juiz arbitrou 20%, 10%. Então, se o executado efetuar o pagamento naquele prazo de 3 dias, ele vai ter uma redução da condenação que viria em cima dos honorários. E para isso, tem que constar no mandado. Para lembrar ele, olha, você tem esse prazo aqui. Se você efetuar dentro desse prazo, vai haver uma redução. Melhor para você, não é verdade? E a citação, como é da execução? Gente, a citação da execução é por oficial de justiça. Qual é a regra do processo civil? É a R. Só não é por AR naqueles casos que o CPC fala. Porém, a execução, ela é por oficial de justiça, por mandado. Porém, se for execução contra a Fazenda Pública, claro que a Fazenda Pública nunca quer perder. Volta o quê? A regra geral de ser por AR. Ele tem um prazo, e como é que conta o prazo para o embargado? Interessantíssimo, brincadeira de prova. Se você sabe o prazo, você não erra a questão. Gente, se não conta aquele prazo em dobro, ainda que você tenha vários executados e vários advogados diferentes, não tem aquele benefício do prazo em dobro. E como é que conta o prazo? A partir do quando? Da juntada do mandado individualmente. Na sistemática de uma ação ordinária, como é que conta o prazo? Imagine que são 5 réus. Como é que conta o prazo? Vai juntando o AR, vai juntando o AR, vai juntando. Na realidade, o prazo para todos começa da última juntada do último réu da citação cumprida. E na execução, como é? É individual. Não interessa se tem 5 executados, 4 executados, vai ser como? Individualmente, mas sempre não. Isso é a regra geral, tem exceção. Se o executado for casado, volta a regra da ação procedimento ordinário, que é da juntada do último mandado. Tá certo? E como é que fica a citação se for precatória? Carta precatória, cuidado, diferente quando é citação por carta precatória. Já vi muitas pessoas perder prazo pelo errôneo entendimento de data de prazo de contagem. Um é procedimento ordinário, procedimento de execução e citação por carta precatória em processo de execução. Sabe como é? É da juntada da comunicação ao juiz deprecante.
Então, qualquer meio que o juiz deprecado comunica ao juiz deprecante que efetuou, a partir dali começa a correr o prazo do executado. Pega aí teu artigo 738 do CPC, inciso 2º. Se você ver, vai ver que o prazo é desta forma. E muitas pessoas acabam perdendo o prazo por conta da sistemática da contagem do prazo. Bem, o oficial de justiça, a gente já viu que ele tem, além de penhorar, ele avalia. Bem, e se ele não encontrar o executado? Ele vai arrastar bens do devedor. É a chamada pré-penhora pela doutrina. Por isso, ele manda intimar o exequente para requerer a citação por edital. Qual é o prazo? 20, 60 dias. Se não pagar esse arresto, aí sim que é convertido em penhora. Hoje, a execução tem eu chamo de crediário. Quando houve a reforma da execução, houve a possibilidade de crediário. A gente hoje está acostumado, o brasileiro adora utilizar cartão de crédito dividido em tantas parcelas. Não podia ficar de fora o poder judiciário. Lembrando que esse parcelamento só existe aqui no Brasil, viu, minha gente? Não existe lá fora, não. Então, é tão costume a gente utilizar o parcelamento que foi adotado até pela lei e pelo processo civil. Vê lá, parcelamento. Como é que deve fazer o executado? Para requerer o parcelamento, ele deposita 30% à vista de tudo e mais 6 parcelas. Isso é direito do executado. Se deixar de cumprir, normal, vencimento antecipado e a multa dos 10% em cima do restante, porque o prazo foi o quê? Extemporâneo de quitar a execução. Ou embarga ou parcela. Claro que aí é uma preclusão lógica. Imagine que você pede o parcelamento, deposita os 30% e depois resolve embargar. Pode? Não. Por quê? Que tipo de preclusão é essa? É lógico. A sua atitude anterior de cumprir aquele pagamento não tem nada a ver com a sua intenção agora de embargar aquela execução. Você não concorda com aquela execução. Então, vai haver aí a preclusão lógica. Outro assunto interessantíssimo é a desistência da execução pelo exequente. E pode, Cíntia? Pode. Agora, as consequências vão ser diferentes a depender como foi a defesa do executado. Se o executado apenas ofereceu a sua defesa alegando matéria processual, independe da concordância do exequente e ele paga as custas e honorários da execução. Agora, se for outro tipo de defesa que não seja só processual ou processual e mais outras coisas, aí sim vai haver a necessidade da anuência do executado. Então, quando eu vejo prova de concurso cobrando desistência de execução, ele quer só que você saiba que existe 2 diferenças na consequência, a depender como foi que o executado fez. Se o executado fez a sua defesa alegando só matéria processual, vai independer da sua anuência, da concordância, o exequente desistir da execução. Agora, se alegou outras matérias, aí não. Ainda que o exequente queira desistir, vai ser necessário a anuência do executado para aquele processo. Ok? Artigo 569. Agora a gente vai para expropriação. Qual é a forma hoje de expropriação? Gente, primeiro, adjudicação. O credor, o exequente, pode ficar com aquele bem, desde que pague o valor que foi visto na avaliação, ele fica com o bem. E se o credor não quiser ficar com o bem, pode colocar para alienar particularmente. E se não conseguir, aí sim que vai para a asta pública.
Veja que a asta pública hoje passou a ser a última hipótese, até da própria celeridade processual, dá chance ao executado vender, ver se o exequente quer aquele bem, de repente ele se interessa pelo aquele bem e fica por aqui mesmo, e o seu crédito fica resolvido e satisfeito, recebeu tanto bem da vida que ele tanto buscou com o poder judiciário. Quanto à observação disso, eu só chamo atenção para se for imóvel de incapaz. Já vi várias provas cobrando que o mínimo tem que ser de 80%, porque quando é de asta pública, você sabe que tem que juiz para dar sistemática, ele dá um limite, vende até por 50% depois da primeira asta, vende até por 40%, bem, ele quer que o credor receba, que receba de todo jeito, e aí começa aquela máfia que todo mundo conhece. Quanto à execução, que a gente já vem dando esses tópicos, pega o material, baixa uma prova de concurso com esses tópicos, com essas dicas que foram dadas aí, vê se não consegue fazer, pega uma prova, são dicas que às vezes o aluno passa desapercebido, porém quando é lembrado, mata logo de questão, já sabe quando está certo, já sabe quando está errado, como é que o concurso cobra o seu conhecimento em relação à execução. Então, botei também aí a jurisprudência que está bombando, agora de maio, em relação à execução. Como a gente já disse, a questão do pagamento extemporâneo. Vê lá o que o STJ falou, vou ler aí para vocês, ó. O pagamento extemporâneo da condenação imposta em sentença transitada em julgado enseja por si só a incidência da multa do 475J, que multa é essa? Nem aquele 10% da execução, ainda que espontânea e anterior ao início da execução forçada. Então, como é que eu acredito que o CESP possa cobrar ou outra banca? Que desse jeito, vê se não é uma questão que possa cair aí ó, no domingo ou numa prova futura. O exequente inerte não fez nada. Passou o prazo que tinha para o devedor pagar, ele foi lá espontaneamente, o exequente não fez nenhuma atitude, não requereu nada, pegou lá e depositou à disposição do juízo. O exequente vai lá e retira, porém vai incidir o quê? Os 10%, porque não é posição do exequente de requerer ou não, e sim é o pagamento ser feito fora do prazo. Então, ainda que o exequente não tenha requerido, tenha ficado inerte, tenha guardado, sei lá que motivo ele fez para não dar andamento à execução, assim que a execução transitou em julgado, aí a gente não vai saber. Ainda assim, vai incidir os 10% do 475J. Outra, execução provisória e honorários advocatícios. A gente vai dar uma paradinha. A execução, gente, reiteradamente está se cobrando em concurso. Execução provisória incide essa danada dessa multa do 475J? Não. Pega lá teu artigo, lê, porque tem assim, ó, o executado condenado. Condenado, você imagina que é uma sentença o quê? Transitada em julgado. Se é uma sentença transitada em julgado, não pode ser provisória, só pode ser o quê? Definitiva. Então, não incide os 10% do 475J em execução provisória, como também não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução provisória, levada a efeito no âmbito de cumprimento de sentença. Então, se for uma execução provisória, nem os 10% do 475J e nem condenação de honorários advocatícios. O que pode ter é que não fez uma execução provisória, o recurso não está lá em cima, no efeito devolutivo, quando ele for julgado, automaticamente vai se transitar em julgado e dessa decisão, aí sim, quando transitar em julgado, é que cabe a condenação dos honorários advocatícios. Outro assunto interessante foi a questão do Bacenjude, penhora online, né? Que hoje em dia
é muito mais fácil o exequente receber, porque o juiz consegue fazer essa danada dessa penhora online através do Bacen-Júri. Então, vê aí, ó, para que seja efetuado o bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do Bacen-Júri, é necessário que o devedor tenha sido validamente citado, não tenha pago nem nomeado bem a penhora e que tenha havido requerimento do exequente nesse sentido. Ó, gente, na prática eu não vejo isso aqui não. Pelo menos aqui no estado de Pernambuco, o juizado especial é direto, não precisa nem um exequente requerer o Bacen-Júri. Basta só o exequente foi lá, transitou em julgado, vir requerer a execução, o juiz de imediato já procura o Bacen-Júri, dizendo que o dinheiro ali depositado é menos onerosidade para o devedor e aplica direto. Quem vê aí, ó, olha o que o STJ acabou de falar, é necessário que o exequente requeira que seja por Bacen-Júri. É só isso, é nada, é necessário que o devedor tenha sido citado validamente. É só isso, não, que ele não tenha nomeado bem a penhora e que nem tenha pago aquela situação. Então o STJ vem batendo aí o martelo, ó, que o Bacen-Júri tem que haver o requerimento. Bem, gente, obrigada por você estar aqui assistindo esse aulão aí. Processo civil é uma matéria que eu admiro bastante, gostaria que vocês aí anotassem meu e-mail para uma forma de dúvida ou qualquer contato que vai ser disponibilizado aí para vocês. E processo civil é uma matéria que é delicinha, que ninguém vai errar mais. Cair execução, pelo amor de Deus, vê lá a dica, dá uma revisada, olha de novo. Com essas questões, com esses comentários aqui, baixa uma questão, vê se tem alguma dificuldade, vê lá se não é só trocadilho de palavras que as organizações de concurso gostam de cobrar do executado. Boa sorte aí para que vocês façam uma boa prova e fechem processo civil. Obrigada.